Então, continuidade com a parte do reino animal, que nós já iniciamos na aula passada. Nós já vimos os poríferos e os quinidários. Agora nós vamos dar continuidade com os 3 grupos que formam o grupo das chamadas vermes. A gente vai tirar um pouquinho alguns mitos, porque se tem uma imagem que todas as vermes são parasitas, e isso não é bem verdade. Uma boa parte, mas nem todas. Ok? Precisamos desmistificar um pouquinho e lembrar que em tudo dentro da biologia existem exceções, e com as vermes não é diferente. Certo? A gente não pode ser generalizar, vamos dizer assim. Ser generalista. Então, no caso das vermes, nem todas são parasitas. É necessário lembrar disso. Beleza? E também vamos, se der tempo, também, ainda nessas próximas aulas, ou nessa aula, ou mesmo na outra, mais propriamente na outra, provavelmente, entraremos também nos artrópodes, ok? Iniciaremos o grupo dos artrópodes, que é o maior entre todos, praticamente é o maior entre todos os invertebrados, ok? É o que mais tem representantes. Então, quando a gente fala de vermes, a gente está falando de platelmintos, nematelmintos e anelídeos. Nesse bloco agora nós vamos ver platelmintos e anelídeos. Vamos ver primeiro a diferença, as doenças que esses vermes causam, aqueles vermes que são causadores de doenças, ok? E como evitá-las também. Vamos ver se começar, evidentemente, pelos platelmintos. As características gerais dos platelmintos e depois vamos ver os principais vermes que compõem esse grupo. Quando a gente fala de platelminto, a gente está falando de vermes que têm o corpo achatado. A diferença dos platelmintos para os nematelmintos é que os nematelmintos o corpo é cilíndrico, platelminto o corpo é achatado, ok? Veja a quantidade de espécies aproximadas, ó. E muitos deles vivem no ambiente aquático, não é só no ambiente terrestre, não, ok? Alguns são vida livre, que são aqueles que não são parasitas. Os outros são parasitas, aí a gente tem que lembrar o que é um parasita. Um parasita é um ser vivo que vive à custa de outro, é um ser vivo que vive dentro de um organismo ou fora, porque existem os chamados também ectoparasitas, que são parasitas externos, ok? Algumas características dos platelmintos: possui tubo digestivo incompleto, tendo apenas a boca, não possui ânus. Veja, Alberto, como é que eles liberam as fezes? Liberam a partir de células especializadas, estruturas especializadas que vão eliminar os resíduos, ok? Os 3 grupos que compõem, os 3 principais grupos que compõem os platelmintos: a planária, as tênias e os esquistossomos. Desses 3, 2 são parasitas. Planária é um vermezinho até simpáticozinho, meio zarolho, meio vesgo. Mede é muito pequeno, 1,5 centímetros geralmente. Não é parasita, ok? Se alimenta geralmente de moluscos, de vermes, de cadáveres, de animais maiores, mas não é parasita. Bem simpáticozinho. Parece um zarolhozinho assim, meio vesgo. A planária adulta é hermafrodita, ok? Ou seja, tem os 2 órgãos genitais. Quando 2 planárias estão sexualmente maduras, elas podem copular. E outra característica das planárias também: elas têm capacidade de se regenerar. Se você cortar a planária em vários pedaços, ela pode recuperar. Não seria recuperar. Cada pedaço vai dar origem a uma planária diferente. É uma propriedade que a planária tem, ok? Capacidade de se auto-regenerar. Xistossoma mansoni, esquistossomose, o causador da famosíssima barriga d'água, também chamada popularmente de doença do caramujo, porque o caramujo é o hospedeiro, ok? O caramujo é o hospedeiro intermediário, chamado hospedeiro intermediário. E aí o macho, evidentemente, são dioicos, ou seja, são macho e fêmea. O macho cruza com a fêmea, naturalmente. A larvazinha, que são caramujos, então são aquáticos, a larvazinha fica na água e a larvazinha, no caso do xistossoma, ok?
Eu estou falando não é do caramujo, não. Agora é do xistossoma. A lavazinha do xistossoma segue para o caramujo, ok? Para encontrar o caramujo, que é esse caramujo aqui, o Bionfalaria, não é qualquer caramujo. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando aparece caramujos aí de várias espécies, o pessoal fica assustado. Não. É o caramujo, sobretudo, o chamado caramujo africano, que é o Bionfalaria. Ok? Aqui veio do continente africano, que provavelmente chegou junto com os escravos. O Bionfalaria, não é qualquer caramujo, lembrando disso. O contato das pessoas com águas contaminadas praticamente é certeza de infecção, de ser infectado. Ok? Esse verme, a larva dessa verme, ele tem duas fases larvais: miracídio e cercária. A gente vai ver já na imagem. Miracídio e cercária. Miracídio é quando ele entra no caramujo, quando ele sai como cercária. A gente vai ver isso agora. O que entra no nosso corpo é a cercária. A gente vai ver isso agora, ok? Ó. Miracídio, cercária. Saiu os ovos junto com as fezes. O cara vai lá, faz o número 2 na beira do rio. Não sabe que está contaminado com essa verme. A verme botou ovos. Aí os ovos caem na água, eclodem, forma a larva, que é o miracídio. Esse miracídio entra no caramujo, vai sair como cercária. E essa cercária vai entrar pela pele. É uma doença que entra pela pele, penetra pela pele. E aí vai pelas veias, pelos vasos sanguíneos, e podem ir para o fígado, podem ir para vários órgãos. E quando se tornam adultas, começa a perfurar esses órgãos. Consequentemente, a barriga incha. Pode haver hemorragia interna, tudo. A barriga incha. Isso causa a chamada barriga d'água. Em comunidades muito pobres, onde não tem saneamento, aquelas crianças muito magrinhas da barrigona, em boa parte dos casos ali é barriga d'água, é esquistossomose. E mata, se não for tratado. Se demorar para tratar, pode matar. A taênia, também chamada de solitária, a popular solitária. Existem dois tipos. A taênia solium, que é a taênia que usa o boi como... A taênia saginata, que usa o boi como hospedeiro intermediário. E a taênia solium, que usa o porco como hospedeiro intermediário. Então, são dois tipos mais conhecidos. Tem outros, na verdade, mas esses dois são os mais perigosos, vamos dizer assim, para o ser humano. Taênia solium, boi. Taênia saginata, boi. E Taênia solium, o porco. Ok? Taênia saginata, boi. Taênia solium, o porco. Adalberto, qual dos dois é pior? A Taênia solium, que é o do porco. A gente vai ver agora o porquê que é o pior, considerado o pior. Vamos lá. Elas não possuem sistema digestivo. Olha o tamanho dessa criatura, que ela pode chegar a 15 metros. E lembrando, as duas são parasitas. As duas espécies. Tênia é parasita. Ok? Bom, vamos lá. Não possui sistema digestivo. Absorve os nutrientes através da superfície do corpo. Ok? Tem ação exfoliativa e pode causar deficiência nutricional e até a morte. Se não tratado com rapidez, também pode ser fatal. É outra verminose que pode ser fatal. Ok? A pessoa pode ficar doente de duas formas da tênia. Ou teníase ou cisticercose. Teníase é a verme adulta, alojada no intestino, no organismo da pessoa. Em alguns casos no cérebro também. A verme adulta no cérebro. Que aí, se ela começar a ficar adulta dentro do cérebro, geralmente a pessoa não resiste, morre. Certo? E a cisticercose, que é quando você ingere a larva desses animais. Por exemplo, na carne do porco, na carne do boi. Se você não cozinha bem ou se você não assa bem, você está correndo sério risco aí. O aconselhável é assar bem, jamais comer carne de porco e de boi mal passada. Porque ali pode estar a larva da tênia. Ok? Ó aqui, ó. Teníase. Presença de vermes adultos no intestino delgado e em alguns casos pode aparecer até no cérebro, viu, gente? Já teve casos. A pessoa ingeriu o cisticerco. O que é o cisticerco?
a lava, que é popularmente chamada de canjiquinha, a pessoa ingeriu, esse X-seco, pela corrente sanguínea, foi levado até o cérebro. Aqui em Aracaju já teve casos. Aqui em Aracaju, teve um caso aqui, no antigo colégio Expocurso, uma aluna de lá foi descoberta depois que começou a ter convulsões em plena sala de aula. Foi até um ex-professor meu de biologia que praticamente matou a charada. Viu que provavelmente seria cisticercose. Quando fizeram os exames não deu outro. A lavazinha alojada no cérebro, por isso que ela estava tendo convulsões, ok? Então, teníase é a verme adulta. A diferença da teníase para a cisticercose é essa. Na teníase, a verme adulta está no organismo. Na cisticercose é o cisticerco. É a larva, ok? Pode ser do porco ou do boi, mas é mais comum a do porco, que é mais agressiva, aliás. Geralmente é mais agressiva e pode ser até mais fatal do que a do boi. Nematelmintos. Quando a gente fala de neumatelmintos, a gente está falando de animais com corpo cilíndrico, animais triblásticos, que têm os 3 folhetos embrionários que a gente viu no primeiro ano. Endoderme, mesoderme, ectoderme. Lembra que eu falei que vocês não podiam esquecer isso? Então, ectoderme, mesoderme, endoderme. Primeiro ano, lá atrás. Simetria bilateral, partes iguais, 2 partes iguais. Pseudocelomados, não apresentam celomas de verdade. Os celomas não são verdadeiros. Vida livre ou parasitas, os que têm vida livre geralmente não causam muitos problemas. O problema são os parasitas, ok? E também são chamados de asquelmintos. E aqui agora a gente tem uma tabelazinha, ficou um pouquinho pequena a letra, mas eu vou tentar resumir só para vocês se situarem, ok? Alguns dos anelídeos, dos nematelmintos, parasitas, aqueles mais conhecidos, digamos assim. O causador da chamada oxiurose, ou enterobiose, que é o Enterobius vermicularis. É uma verme bem pequenininha, mas que causa um estrago muito grande, sobretudo em crianças. Porque essas vermes fêmeas, à noite, as vermes fêmeas desse bicho aqui, dessa verme aí, desse parasita, à noite, descem do intestino para a região do ânus, sobretudo das crianças, para se reproduzir. E aí provocam uma coceira muito grande, é o chamado prurido anal, coceira anal. O bichinho sofre, não é brincadeira não. Chega a ferir muitas vezes o ânus. Certo? E para evitar, como é que a gente faz? Para evitar, além do verme, a dica é saneamento básico e higiene. A base do combate às vermes é essa, saneamento básico e higiene. O que é que a gente faz aí? Se tem criança em casa que está apresentando a enterobiose, tem que ferver, sobretudo, o forro de cama, a roupa de dormir, porque os ovos ficam ali. Okay? Os ovos podem ficar alojados ali, inclusive vermes também, alguns. Então você tem que ferver para matar. Ancilostomose, que é o chamado amarelão, é causada sobretudo pelo Ancylostoma duodenale. Daí o nome, ancilostomose. Ok? Ou também pode ser o necato americano, que pode causar também, que é também chamado necatoriose. Os dois são chamados de amarelão, por quê? Porque esse verme entra pela pele, pelos pés da pessoa, a planta dos pés, vai pela corrente sanguínea, segue pela corrente sanguínea, certo? E começa no intestino, nos órgãos digestivos, começa a fazer o estrago, feridas. E aí começa a ter hemorragias, que vai provocar anemia. E essa anemia vai fazer a pessoa ficar amarela, daí o nome amarelão. Beleza? Filariose. Essa criatura do brejo aqui é uma resenha. Por quê? A filariose a gente adquire pela picada de um mosquito. Um mosquitozinho que pica o cidadão. Quando esse mosquito pica, a verme passa pela saliva do mosquito para a corrente sanguínea. Que verme é essa? Que verme é essa, Adalberto? Ó, cadê ela aqui? Deixa eu me situar aqui. Wuchereria bancroft. Wuchereria bancroft é o nome da verme. Ok? Quando essa verme entra na corrente sanguínea, vai para os vasos linfáticos. E à medida que vai crescendo, bloqueia os vasos linfáticos.
Fica como se fosse um obstáculo para esses vasos linfáticos. Vaso linfático é o que tem a linfa, não é vaso sanguíneo. A gente vai ver isso quando a gente for estudar corpo humano. Ok? Então, esses vermes, esse verme, o Wuchereria bancroft, que é transmitido pela picada do mosquito palha, ok? Esse verme se dirige para, sobretudo, os vasos linfáticos, e aí vai causar bloqueio desses vasos. E vai chegar a um ponto que pode provocar inchaço nos membros, sobretudo nas pernas. A pessoa fica com a pata semelhante à pata de elefante. É a chamada elefantíase. Elefantíase, então, é a mesma coisa que filariose. Beleza? Quando a gente fala de elefantíase, é filariose. Lembrando que a gente está falando agora de dermatelmintos. Já saímos de platelmintos. Platelmintos, tênia, esquistossoma e planária. Agora a gente está em nematelmintos, para vocês não misturarem. Um outro aqui, a tricocefalose, que é o Trichuris trichuria, que é o causador. Ok? Perceba que muitos deles atacam basicamente os mesmos órgãos, intestino, a mucosa e por aí vai, certo? E é como eu disse, a grande chave é a higiene e o saneamento. Strongyloides stercoralis é outro, que é o que vai causar também lesões na pele, lesões broncopulmonares, também pode entrar pelos pés. Isso aqui é para vocês terem uma ideia da quantidade de vermes que, se a gente não tiver cuidado, entra e faz estrago na vida da gente. Ok? Ascaris lumbricoides, que de todos é o mais comum. É a famosinha lombriga, aquela desgraçada que é muito comum. Você descobre fazendo exame de fezes, muitas vezes. Que aquela filha de uma mãe está lá no seu intestino. Ok? A famosa lombriga, Ascaris lumbricoides. Como é que a gente consome? Ingerindo ovos. Boa parte delas, galera, é ingestão dos ovos ou então penetração dos pés. Se vocês observarem, boa parte. Ligado sempre à falta de higiene e à falta de saneamento. Ok? Obstrução intestinal, existe a chamada lombriga cabeluda, que nada mais é do que uma grande quantidade de lombrigas obstruindo o intestino ou o estômago. E pode matar. Já houve casos de pessoas que morreram por causa disso, porque tinha 200, 300, 400 lombrigas dentro dela. Assustador, mas pode acontecer. E aqui eu coloquei mais algumas para reforçar a questão das verminoses, que a gente já comentou. Aqui desse lado, verminoses, a teníase e a cisticercose, que são platelmintos, teníase e cisticercose, a gente viu. Ancilostomose, nematelminto. Esquistossomose, platelminto. Elefantíase, nematelminto. E ascaridíase, nematelminto. Ou seja, 4 causadas por platelmintos e 2 causadas por nematelmintos. Ok, gente? O que é importante vocês entenderem de cada uma? Vocês têm que entender o que causa, os possíveis sintomas, como evitar. Ok? O hospedeiro, essa verme tem hospedeiro intermediário, tem hospedeiro definitivo, ou só tem hospedeiro definitivo? Basicamente é isso. Beleza? E aí eu coloquei mais uma imagenzinha. Gente, qualquer dúvida quanto a essa parte de vermes, podem me procurar à vontade, como sempre. Porque o conteúdo é meio extenso, realmente. Mas, basicamente, o que a gente precisa entender é isso aqui. A título de Enem, eles não vão querer saber com muito detalhe para o Enem como é que funciona o tubo digestivo de verme e tal. Eles vão colocar, geralmente eles colocam mais na parte de doenças parasitárias. Eles expõem mais. Ok? Então, isso aí é que vocês têm que estar mais atentos. A questão das doenças que elas podem vir a provocar. Saber associar e dissociar também. Diferenciar. Maravilha? E aí eu deixei algumas questõezinhas também para vocês darem uma treinadazinha para fixar melhor. No plantão a gente tira algumas possíveis dúvidas que venham a aparecer. E fora mesmo do plantão, no dia a dia, quem precisar sabe que conta também comigo, é só chamar, ok? Na próxima aula a gente continua com Annelidios e Artrópodes. Por sinal, Artrópodes é o maior grupo de invertebrados que existe. É muito extenso e a gente vai ver isso. Maravilha? Um cheiro, um abraço e até a próxima aula.